Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 9h mais 57. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta segunda-feira, 27, 28, né? Eu aqui no domingo, 28 de agosto de 2023. Isso mesmo. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia sempre especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Manhã de segunda-feira chuvosa, frio na madrugada. Lembra? A meteorologia falou que ia virar o tempo no fim de semana e na sexta-feira já começou a mudança e o frio tomou conta. Chegou o inverno, por enquanto chegou o inverno. 9h58, se você, independente do frio, né? Claro, está fazendo aniversário nesta segunda-feira, nesse dia 28, parabéns, tudo de bom, feliz aniversário. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre aquele abraço. Segunda-feira, participação de Juliana Souza com a gente aqui nos controles eletrônicos, na parte técnica, Maria Clara. Bom dia, Juliana. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio Chaves. Bom dia, Maria Clara. Segundamos, hein? 28? 28. Bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui no Virtual News dessa segunda-feira fria em Cubatão. Segunda-feira fria. 9h58, vamos conhecer as pautas do Virtual News desta manhã de segunda-feira. Tá devagarzinho, tá tranquilo, tá leve, tá suave. Vamos às matérias. Principais notícias desse dia 28 de agosto de 2023. Japão, água do mar de Fukushima tem radioatividade abaixo do limite. Fausto Silva recebe transplante de coração. Semana da Anistia, programação marca 44 anos de promulgação da lei. Líder do PSDB assume relatoria de projeto que taxa apostas. Itinerário técnico do ensino médio em 2024 será ofertado em 1.200 escolas. Só temos essa só? Tá bem livrinho hoje, hein? Tá bom pra caramba. Vamos pra... O que vem agora é aquele que não pode passar em branco. Isso. No passar em branco é que geralmente tem ali aquelas bombas nucleares. Vamos ver como que rolaram no fim de semana. Tá tranquilinho, Juliana até sorriu agora. Nossa, pauta tranquila. Sei, que mais? Pauta tranquila. Vamos para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, naufrágio na ilha grega de Lesbos deixa pelo menos 4 migrantes mortos, foram 19 resgatados, hein? CPNI de 8/1 sinaliza tratar militares golpistas como lobos solitários. Manchete de UOL Notícias. Nova reforma da Previdência. Veja os motivos para mexer mais uma vez nas regras das aposentadorias e pensões. Manchete de O Globo. Padilha diz que Lula certamente vai acelerar negociações ministeriais após retorno ao Brasil nesta segunda-feira. Manchete do Jornal do Brasil. Brasil e Itália discutem ampliação do acordo audiovisual. Também está no Jornal do Brasil. Sem desoneração, o país teria perdido 34,3 bilhões em contribuição previdenciária patronal em 5 anos. Manchete do R7. Crédito Rural. Bebeu desembolsou 115 bilhões em 2023, mais 12% do que o esperado. E na safra 2023 e 2024 foram 40 bilhões, mais 6% do que aguardado.
Isso é manchete da Broadcast, do Estadão. Tarcísio deve iniciar trocas no governo com demissão de secretário que denunciou fraude em estradas. Manchete do Estadão. Lula põe Aline Franco e Lupe em conselho de metalúrgica com jeton de até R$36 mil. Manchete do Estadão. PF vai pedir bloqueio do Pix milionário de Bolsonaro e STF deve congelar a fortuna. Eles vão fazer o levantamento de CPF por CPF que fez a transferência. PT vai buscar devolução simbólica do mandato presidencial de Dilma. Está na Folha de São Paulo. Lula deveria reparar o Brasil e os brasileiros dos prejuízos causados por Dilma, diz Aécio Neves, está no Estadão. Dados errados podem ter levado ao apagão, aponta o operador geral do sistema, está na Folha de São Paulo. Ju, lembrando né? Então lá do Pix do Bolsonaro, que é o que está em vigência agora, né? Lógico, tudo tem que ser esclarecido, tudo tem que ser colocado à luz da verdade, né? E eu falo que de repente isso está sendo um marco. E tem muita coisa que está longe dos holofotes da verdade que precisa vir dos holofotes. Não vamos passar pano para ninguém. Ex-presidente pisou no tomate, opa, traz tudo agora a baile e vamos colocar. Para não parecer que só está caçando um, tem que caçar todo mundo, que todo mundo que está errado tem que ser colocado ali. Então o dinheiro, o Pix, até então é Pix. Agora se não for Pix, se for Pix de picado, né? O pessoal mandando aí. Sou parcela, prestação. Se for esquema de lavar dinheiro, pelo amor de Deus, joia, lavagem de dinheiro, opa, vamos ter que explicar isso aí. Agora, o marco disso tudo é o que eu falo. Tem que ser para valer. A regra do jogo é para todo mundo. Juliana. Concordo contigo e digo mais, né? São desdobramentos do que tem acontecido no país desde o 8 de janeiro. A gente está vendo aí o avanço da CPMI nos depoimentos. A gente tem que ter sempre cautela, é o que o Márcio está falando, né? Da gente ter cuidado na hora de analisar por um determinado ponto de vista, muito embora a gente tenha, né, a nossa linha de reflexão, é importante que a gente analise os fatos, o que está sendo revelado e o que tem consistência para que a gente possa tecer aí os nossos comentários, entender esse contexto político que existe no nosso país, esse momento ainda muito severo de polarização e que traz inconsistências para o nosso país, né? E aí, essa questão do Pix, ela é bastante complicada, porque se for constatado que além do Pix, né, da contribuição voluntária de muitos e muitos brasileiros e brasileiras que deram aí 17 milhões de Pix para o Bolsonaro, se a gente parar para pensar que isso pode ter sido parcelas, é bem preocupante, porque revela aí um sistema muito organizado de colaboração e sustentação desse processo, que vem aí desde as fake news, que vem aí desde os processos eleitorais, colocando sob suspeita essa relação, né, de uso das questões de comunicação e de fortalecimento e de organização pró ex-presidente Bolsonaro. E aí tudo meio que é uma reação em cadeia, né, Márcio? Você tem a CPMI, você tem a questão dos bloqueios. Essa semana vi rapidamente um vídeo da Michelle falando que ficam falando de joias. Daqui a pouco vocês vão ter a Mi Joias. Eu vou lançar uma rede. Tá de brincadeira, Márcio Chaves. Daí é realmente uma declaração infeliz. Eu vou lembrar aqui, vamos chegar lá nos vídeos de Melo, né? Que devido à sobra de campanha, aquele rolo todo, PC Farias, que até morreu passionalmente, crime passional, PC Farias, né? E aquele rolo todo, sobra de campanha, dinheiro para lá, dinheiro para cá, Collor foi cassado. Impeachment no Collor. Né? Isso para se ter uma ideia do que é valor. Agora, no caso do Bolsonaro, se os Pix realmente foram feitos por pessoas do Brasil inteiro que simpatizam com ele, que o dinheiro é delas e está mandando, ok, perfeito, tá justificado, está esclarecido. Agora, se foi feito um esquema de lavagem de dinheiro, como está sendo feito supostamente, agora o que me chama a atenção
é o acesso aos CPFs que fizeram esse tipo de situação. Como é que fica essa informação sendo cidadão comum? Não, e detalhe, quando não foi, se não foi detectado, ó, não foi nada, não tem nada de anormal aqui, foi realmente uma campanha, o cara é um mito, como dizem, e conseguiu dinheiro. Beleza. Como é que fica essa informação agora? É complicado porque tem que ter uma proteção desses dados, né? Existe lei no Brasil para isso, inclusive. Mas o que eles estão tentando detectar aí são justamente esses CPFs ou até CNPJs que acabam colaborando para o sistema de funcionamento aí da base política do ex-presidente. Essa é a questão. É encontrar os financiadores costumeiros das práticas que aconteceram, que chegaram, que culminaram no 8 de janeiro, mas que colaboraram com todo um processo anterior, sabe, Márcio? Então, acho que tudo tem que ser feito à luz da verdade, com cuidado, com preservação dessas pessoas e indiciamento de quem precisa indiciar, mas sem uma caça às bruxas e sem dizer que agora existe um lado certo, tem um lado certo e um lado errado e eu vou tendenciar a minha escolha. A gente precisa ser muito coerente, porque o que o país vai precisar é restabelecer e restabilizar a sua forma de lidar com a política, né? A gente precisa desse momento passar por fazer essa travessia de volta à democracia. E lembrando bem, Juliana, que falou bem, é uma questão de análise de onde vem o valor e para onde ele vai. Nesse aspecto agora é o fundo para pagar as multas, né, que ele tem, pagar todas as despesas com essa questão jurídica, levando em conta os valores. Só que eu chamo a atenção para outras situações, para os outros tipos de campanhas que podem estar existindo, ou que podem ter existido, ou que podem vir a existir, que já que a Polícia Federal tem toda essa expertise, essa capacidade, pode ser aplicado também. Nós estamos falando aqui em campanhas eleitorais que têm fundos que muitas vezes não são esclarecidos, valores que não são aprovados. Então, vamos passar limpo. Chegou o momento de passar a limpo. Quando um ex-presidente sai da presidência e nos 6 meses seguintes ele começa a responder pelos seus atos, isso é espetacular. Isso é muito bom. Vamos trazer. É o que eu falo. Não basta parecer inocente, parecer sério, tem que ser sério. Então que isso valha realmente para um marco nesse país. Começou com o Delayol e a gente espera que outros sejam colocados. Começou com ministros aí que utilizaram de aviões da FAB para viajar, que isso seja colocado em prática também. Ah, mas eu vou devolver o dinheiro. Não, você vai devolver o dinheiro? Não. Você já mostrou que não serve para lidar com aquilo que é público. Você não tem respeito para o contribuinte, você não tem respeito para aquilo que é do povo, né? Porque não é dele o dinheiro, o avião não é dele, a despesa não é dele, é do povo. Se você vai ressarcir para um ato seu, para ser um administrador público, você tem que respeitar e entender aquilo que é público. Então começa, vamos colocar aí o MAC e começar a fazer a limpeza, né? Eu acho que é importante. É a dita reforma política, né, que a gente discute há muito tempo no país. Pensar esse sistema de partidos, pensar o sistema de composição. Houve agora um reenquadramento determinado pelo STF para a Câmara e para o Senado, proporcional à população. Então, tem estados que vão ganhar mais deputados, tem estados que vão perder deputados no próximo processo eleitoral, mas que não fique só nisso, não é só uma relação proporcional de participação, mas que represente também um novo olhar sobre a política. Porque, respeitando a gente que faz o exercício do voto, que colabora para a construção desse espaço político e que sofre na ponta todas as decisões que vêm do parlamento brasileiro, que vêm do executivo. É a gente que sente no dia a dia. E aí me parece que é meio louco isso, né? Porque se eu decido, enquanto integrante do parlamento, determinada situação, isso me impacta. Mas Ou será que não se pensa nisso? É estranho, porque né? Quando você define o número de parlamentares pelos estados, a gente está objetivando aí o número de eleitores, o número de população, o peso do estado. Não há de ser diferente. Não pode ter igualdade na hora do momento em que você tem um número maior de eleitores num local que outro. Há uma correria para se fazer eleições em São Paulo, candidatos que se acabam arrumando endereço eleitoral aqui,
para saírem Exatamente. candidatos no São Paulo pelo número de votos que tem aqui. E daqui não são. Pelo novo regramento, A Márcio. ministra Marina Silva foi candidata em Santos. Qual o vínculo dela com a cidade de Santos? Mas aí são essas as questões, né? Por exemplo, você traz Aldo essa questão Rabelo de São também Paulo, né? Pra cá, quer dizer, qual é o vínculo com, quer dizer, esse tipo de situação tem que deixar de existir. Pelo novo regramento aí, os estados vão poder ter até 70 deputados, é o teto máximo, né? Então, por exemplo, estados populosos como São Paulo devem bater essa margem. Estados menores, como o Pará, vão passar, acho que são de 12 para 16 deputados, porque houve um crescimento populacional no estado e que precisa corresponder aí à representatividade. Divide pelo percentual. Né? Quantos deputados nós temos? 550 e poucos? Divide aí. Porque não pode mudar essa soma total, viu, Márcio? Por isso que tem estados que vão ganhar e estados que vão perder. Porque não pode mexer na bancada final, que são os 513. São Paulo perde ou ganha? Eu acho que São Paulo perde. Aí, o que tem estados que não perdem e tem estados que ganham, que são os estados menores. Você penaliza os estados maiores por quê? Porque é São Paulo, porque é contrário ao governo federal, porque é favorável ao governo. Qual é a penalidade? Qual é Porque já que você tem um número enorme, é o maior colégio eleitoral do país, por que você tem que perder a representatividade? Eu sei que eles têm um prazo para isso, para reorganizar essa questão, e se não reorganizarem, salvo engano, é até 2025, o STF vai lá e bate a decisão. É o que eu estava acompanhando, porque me chamou a atenção essa relação proporcional de participação. Tem essa questão, principalmente quando a gente pensa em São Paulo, que é o principal estado que colabora para o crescimento do país, mas quando a gente pensa nos estados menores, a questão do desenvolvimento. Tem uma relação do que eu estava estudando sobre isso, que é a menor participação de parlamentares de determinado estado não tem colaborado para o desenvolvimento dele nas pautas em que precisa-se pensar o desenvolvimento de determinada região. Acho que isso vai trazer à tona de novo, infelizmente, o debate Sudeste-Nordeste. Muito perigoso. Vai acabar nisso. Que é muito perigoso. Então, água nisso, porque estão querendo, você lembrou bem, estão querendo tirar a possibilidade de bancada do colegiado. E essa talvez seja aí a briga, né, a força contra a força que vai existir para poder chegar a esse denominador comum de participação dos estados mais populosos e dos estados menos populosos enquanto participação na construção política. O que eu não entendo essa questão do desenvolvimento dos estados, que isso é uma vertente totalmente executiva. Lógico, existem leis, mas a carta máquina já está posta e as reformas estão sendo feitas. Mas quando você começa a mexer dentro dessa representatividade, eu começo a observar se não é uma cortina de fumaça para você tentar alterar a força política dos estados e alterar a composição para eleições. Isso começa a ficar claro para a gente. Qual é essa reforma de fato? Uhum. Porque é injustificável que você determine que um colégio que tem o maior número de eleitores tenha reduzido o número de representantes. Vamos acompanhar aí, porque é uma construção, como eu falei, foi uma primeira orientação e que tem essa redistribuição de cadeiras. Agora vamos entender como que o próprio parlamento vai lidar com isso, né? Então, por isso que eu acho que a briga vai ser grande por conta dessa relação. Quem tem não vai querer perder e quem precisa vai correr atrás de abrir mais espaço, né? Mas estou trazendo aqui porque tudo isso reflete no tem a ver com essa questão. A gente já foi para essa... por falar em Estado, Aécio Neves, né, o PT está querendo fazer a recolocação simbólica do mandato de Dilma, e Aécio já se levantou e já determinou, já disse, né, que se repare os danos do governo Dilma e não se faça uma condição como essa. Esse tipo de ação, o que eu acho extremamente desnecessário agora, e principalmente num momento turbulento. Houve-se uma decisão, não se discute, houve-se uma decisão e ela foi cumprida. A partir do momento que você começa a criar simbologismo em decisões já cumpridas, você começa a abrir um precedente aí para um monte de coisa. E o país já não está na melhor das formas, já não está unificado, já está dividido. Se vem com mais algo provocativo, Juliana.
Eu tenho uma posição um pouco diversa, no sentido de entender quais foram as decisões que levaram à deposição da presidente Dilma e que foram agora revistas e que foram dados, né, falar assim, olha, tá tudo, foi tudo perdoado. Né? Você viu que saiu uma decisão sobre perdoado? Isso, da questão das pedaladas, que não foi considerado pedalada. Tem toda uma questão aí, mas eu concordo com você quando você traz essa questão. A recomposição, eu acho que é muito mais na relação da figura da Dilma quanto mulher histórica, que foi uma mulher que passou pelo processo da ditadura, que foi presa, que foi torturada e que passou por um processo que muitos vão dizer que é golpe, muitos vão dizer que não é golpe. Eu tenho o meu olhar sobre a coisa. E que já foi até falado sobre isso. E a gente assumindo aí que era golpe mesmo e tudo mais. Acho que muito preocupante para a primeira presidente mulher do país ter passado por o que passou. Como se o Estado brasileiro de novo estivesse fazendo ali uma coisa você... verificar os erros e as inconsistências do governo. Aconteceu, paga-se por aquilo que aconteceu. Mas o que eu acho que aconteceu no processo da deposição da presidenta Dilma foi para além, foi misógino, de certa forma. E é nessa questão que eu divirjo. Eu acho que é uma questão de recompor, não o mandato, mas recompor a figura da presidenta Dilma dentro do que ela colaborou na construção do país. Agora, as coisas que foram realmente feitas e que foram erradas, isso precisa estar certo. Foi feito errado, pagou-se por isso, você saiu por aquilo e está definido. Ponto, escreve-se a história da forma correta. Agora, o que a gente não pode fazer essa queda de força entre a deposição e a recomposição, porque eu acho que dentro dessa simbologia, ela não. Qual é o peso político que tem? Eu volto a frisar. O peso político não vai existir porque não é uma recomposição de mandato. É uma recomposição da figura. E aí eu acho que a recomposição da figura, sim, tem a sua necessidade de ser porque o Estado brasileiro precisa, de certa forma, se desculpar por tudo que não só a presidenta Dilma passou, mas todas as outras mulheres que foram torturadas. Quem estudou a história das donzelas da Torre sabe o que eu estou falando, que foram mulheres que ficaram presas num prédio em São Paulo, foram torturadas dia e noite, e que conviveram, né? Tiveram que conviver ali entre elas, se fortalecendo umas às outras. Eu acho que são duas coisas que são diferentes, que são paralelas e que precisam ser colocados os pingos nos is nessa história. Agora, o interessante de tudo isso, Juliana, é que se houve pedaladas, se houve malversação da administração, se houve uma condição que levou à cassação e agora a gente... Aí eu pergunto para você, então o sistema ele é tão vilipendiado que nem mesmo a memória daqueles que foram torturados e lutaram por uma redemocratização, por uma liberdade, ela foi o suficiente para manter um Estado realmente voltado para a finalidade que é a democracia. Quer dizer, a que ponto chega toda essa estrutura e a que ela serve? Vamos aguardar, porque isso não se torne um marco. Daqui a pouco vão começar a fazer recomposições e, às vezes, você abre brecha para recompor algo que não é agradável. Então, não estou falando no caso da Dilma, mas você já pensou se o pessoal começa a recompor situações passadas? Vamos recompor isso, vamos recompor aquilo. Mesmo simbolicamente, nós estamos caminhando para um momento de dificuldade. Eu acho muito... como é que nós vamos... Qual foi a palavra que nós usamos aqui uma outra ocasião? Não é confortável. Não é uma forma confortável. A gente percebe que há uma ação política aí por trás e o país vive um momento... Você já vê, um deputado, Aécio Neves já se declarou. Quer dizer, já começa um atrito desnecessário no momento em que se for cortina de fumaça, é uma pior cortina que puderemos lançar. No momento em que se discute reforma tributária, um momento em que estados se levantam. O Estado de São Paulo tem um prejuízo aí de bilhões com essa reforma. Isso vai estar sendo discutido. Quer dizer, é um momento muito difícil. E começa-se toda uma tratativa política para acalmar os ânimos e aí vem e apaga o incêndio com gasolina. Eu acho que tem uma questão aí, né? Até
na chamada da matéria, que está lá dizendo que é o partido que está pedindo isso, né? E eu estava vendo aqui rapidamente, o presidente ele comenta que tem que se pensar uma forma de compensar a Dilma pelo que aconteceu e não Mas determinar compensar, isso. Por quê? O processo foi concluído que ela não teve dolo no processo, não houve as pedaladas. Que não houve Não, então, participação. tem uma questão importante aí. Não é que não houve as pedaladas, ela não foi... A justiça manteve o arquivamento do processo. Por quê? Porque já passou o prazo, já terminou os 5 Então, anos. o que a gente precisa agora acompanhar são os desdobramentos jurídicos da coisa. O que a justiça determinou? Né? E quando eu trago aqui a posição da mulher... É igual o Collor foi condenado e tudo mais. Do processo da ditadura e do processo do impeachment, que foi... se a gente comparar principalmente com o do Collor, quem viveu o processo impeachment de Collor e viveu o processo impeachment de Dilma sabe do que eu estou falando. Né? Da relação, da diferença e das falas. Não houve, na história, sinceramente, duvido... Só se eu vamos buscar aí os vídeos antigos, então, do processo do Collor. Pela minha família, pela minha mãe, pelo meu pai, fulano de tal fora. Lembrando que Então, eu acho que teve ali um excesso do cumprimento do dever que é muito complicado. Eu acho que, assim, precisa-se... O que a justiça disse? Arquivou? Não é? Foi, mas está justificado. Os direitos políticos estão cassados, estão recompostos. Qual é o que o Estado brasileiro tem que fazer no sentido na relação da imagem? Porque, veja bem... De uma mulher que foi torturada, de uma mulher que sofreu o que o Estado brasileiro... Não só ela, como as outras. E por isso que a gente vai falar sobre a Comissão da Verdade hoje, né? A recomposição de Dilma, mas não... presidente... ou da Dilma ativista, da Dilma eu acho que uma recomposição da coisas, mulher... São coisas distintas. Acho que é uma recomposição da mulher, do histórico, porque, de fato, a primeira presidenta do Brasil ser impeachmentada por um crime ou uma pedalada fiscal, ou seja, uma coisa que tinha um tamanho e teve uma superdimensão... Porque, na verdade, tem um outro posicionamento, que hoje ela é presidente do BRICS. Pois é, a recomposição está feita. Então, como é que você tem o BRICS, uma pessoa que tem, quer dizer, tudo isso não fica de bom tom. Agora, houve a pedalada, não houve a pedalada, mas a pessoa não sabia, aí a gente volta naquela condição. Aí tem o caso das joias. Não, houve as joias, mas eu não sabia. É isso que eu falo. A gente vai esticar essa história vamos aguardar, muito, né? Mas eu continuo aqui na defesa da minha reflexão nesse sentido, né? A gente costuma sempre falar aqui, né, sobre a relação da mulher nos espaços de poder, independente do que estava ciente, do que não estava ciente. Eu tenho uma leitura muito particular dos excessos que houveram dentro desse processo de impeachment da presidente Dilma e que é mais uma violência de gênero que se pratica nesse país, a depender de qualquer responsabilidade que ela tenha, né? Acho que houve um excesso ali na forma como foi conduzida a coisa, não de fato na investigação do que precisava ser apurado. É a verdade nua e crua, doa quem doer, não é isso? Perfeito. Então, assim, se foi feito algo que não foi correto, precisa se pagar por isso, tá lá. Por que ela foi impeachmentada e não teve os direitos políticos cassados? Ela saiu do cargo antes do impeachment? Né? Então tem toda uma questão aí de acompanhamento histórico que a gente precisa refletir junto para que essas coisas não mais aconteçam. Seja com mulheres, com homens, que quem sente na cadeira e tem o poder da caneta tem a responsabilidade de saber o que está fazendo. Acho que esse é o ponto principal, sabe, Márcio? E o governo vem tentando agora, numa apaziguação, tentar caminhar as reformas, as trocas, vem mais aí, já o PSDB já levantou lá. 10h25, vai dar ponto pra vocês viram que o passar em branco é isso. Vem só uma frasezinha de matéria e a gente, pega 20 minutos de programa e estica. Só... Vamos às bora pras matérias, Márcio. Bora. Japão, água do mar de Fukushima tem radioatividade abaixo do limite. Água do mar realizados perto da usina nuclear de Fukushima, no Japão, não detectaram radioatividade, disse ontem, no domingo, o Ministério do Meio Ambiente, dias após as autoridades passarem a despejar no oceano a água usada para resfriar os reatores danificados.
Na quinta-feira, o Japão passou a jogar no Oceano Pacífico a água da usina danificada, o que causou protestos no país e em nações próximas, principalmente na China, que proibiu a entrada de produtos marinhos vindos do Japão. O Japão e organizações científicas dizem que a água é segura após ser filtrada para remover os elementos mais radioativos, exceto o trítio, isótopo radioativo do hidrogênio. Do hidrogênio. Pelo fato de o trítio ser difícil de se separar da água, a água de Fukushima foi diluída até que níveis do elemento caiam para abaixo dos limites regulatórios. Testes de amostras feitos pelo Ministério mostraram que 11 pontos próximos à usina tiveram concentração de trítio abaixo do limite da detecção, de 7 a 8 becquerels de trítio por litro. Informou a pasta, acrescentando que isso não terá impacto adverso na saúde humana e no meio ambiente. A água radioativa, que não é tão radioativa, que está no limite do aceitável, que foi colocado no Pacífico. Nós falamos aqui semana passada. A China, no dia seguinte, falou: proíbo a entrada de produtos, né, do Japão. Pesqueiro, Japão, NECA. E aí agora essa discussão. E aí, quem vai... A gente sabe da responsabilidade japonesa, né? Mas que se tem muito medo, se tem, Juliana. Com certeza. Causa muita insegurança por conta do desastre que foi, né? Todo esse processo que aconteceu em Fukushima. Muito embora os controles, né, falem que a água está, né, em níveis aceitáveis, menores do que o que seriam aceitáveis, é uma preocupação porque está sendo colocado diretamente no oceano. A gente não sabe aí como são as reações, né, que podem ter aí desse trítio com o ecossistema. E aí tem essa questão, por exemplo, a China foi categórica: não entra, não compra, não quero saber. Já a Coreia tem relações mais diplomáticas com o Japão, não teceu maiores comentários e ainda tem uma parcela de compras que mantém. Então é assim, fica para o Japão o desafio de melhorar essa visão que está se tendo com relação a esse dejeto dessa água no Oceano Pacífico. É bem complicado, porque assim, a China, inclusive, olha, o Japão está fazendo do oceano seu esgoto. Olha aí a preocupação das falas China, né? Que estão saindo com relação a essa questão. Então, pelo menos o que se defende, o que se fala, olha, a água, muito embora tenha passou por um processo de filtragem severo, e o que está sendo depositado no oceano tem segurança. Mas todo cuidado é pouco, principalmente quando a gente fala das questões de meio ambiente, né? Que impactam diretamente também aí, né? É pouco agora, mas o impacto disso não só nos países que fazem fronteira, que estão ali margeados, né? Próximo do Japão, China, Coreia, um pouco mais descendo a Ásia Menor, mas também o que o oceano vai levando e vai trazendo aqui para a costa do oeste dos Estados Unidos, enfim. A confusão vai ser grande. Segue as marés, né? A confusão pode ser grande. Então, assim, que se comprove realmente que esses índices estão controláveis e controlados para que não se crie mais uma indisposição entre as fronteiras, mais um desconforto entre as fronteiras aí, mas nós estamos bem cuidadosos do desconforto. A gente sabe da seriedade que eles têm, né, do cuidado que eles têm, mas são lembrando produtos que lá químicos. Em 2 anos a área afetada já estava toda restabelecida, reconstruída. Mesmo período aqui, acho que foi um prefeito num estado do país que foi preso aqui porque desviou o dinheiro da reconstrução. 10h30, próxima matéria. Fausto Silva recebe transplante de coração. O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, passou por cirurgia de transplante de coração na tarde do domingo, ontem. Ele está internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital. O procedimento foi realizado com sucesso e Fausto Silva permanece na UTI, pois as próximas horas são importantes para o acompanhamento da adaptação do órgão e controle da rejeição, informou o boletim médico.
De acordo com o hospital, a Central de Transplantes do Estado de São Paulo comunicou à unidade na madrugada de domingo, quando foi iniciada a avaliação de compatibilidade do órgão, levando em consideração o tipo sanguíneo B. O procedimento teve início na tarde do domingo e durou cerca de 2 horas e 30 minutos, informou o boletim médico assinado pelo cardiologista Fernando Bacal, pelo cirurgião cardiovascular Fábio Antônio Jatot e pelo diretor médico de serviços hospitalares do Hospital Israelita Albert Einstein Miguel Sendorolo Neto. Faustão foi incluído na fila de transplantes após agravamento de um quadro de insuficiência cardíaca que é acompanhado desde 2020. Em comunicado no dia 20 de agosto, o hospital informou: Fausto Silva já foi incluído na fila única de transplantes, regida pela Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo, que leva em consideração para a definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso. Juliana, saúde de Fausto Silva, agora a tendência é melhorar, a recuperação, né? A gente torce pela recuperação da pessoa do Fausto, o ícone da TV do Fausto. Eu lembro, muitas vezes eu cheguei aí no programa Perdidos da Noite, na época, né? Quando era, acho que ainda na TV Bandeirantes, eu recordo a TV Bandeirantes. Perdidos da Noite, um espetáculo de programa, e depois ele foi pra Globo, teve toda aquela formatação, mas ele era o cara do Perdidos da Noite. Agora está começando a se questionar, muitos se questionam, por que tão rápido assim o transplante? Ele era o segundo na fila, como é que foi o primeiro a abrir mão? Mas como assim tão rápido? Porque as pessoas imaginavam uma demora muito longa, né, para essa questão do transplante. Afinal de contas, a gente sabe que a fila de transplantes no país, ela não anda de acordo com a necessidade daqueles que estão na fila, né? Há uma situação tanto quanto o número de doadores é menor, a questão das famílias, que tudo isso envolve essa questão do transplante. Juliana, a situação de Fausto, embora está sendo discutida, por quê? E o pessoal fala, não, estava na fila e foi a compatibilidade. É que a gente fala, né? Sempre surgem dúvidas e perguntas e questionamentos. Eu acho muito preocupante esse tipo de suspeição ao sistema SUS, que é um dos sistemas que que primam e buscam sempre pela eficiência, sempre pela transparência das suas ações. E ontem me chamou duas matérias me chamaram a atenção sobre isso, assistindo a TV. Primeira questão do transplante, né, de explicar os critérios, de deixar muito claro quais são os critérios que o SUS adota dessa fila única de transplantes, que leva em consideração o agravamento do caso do paciente, a compatibilidade sanguínea, tem também, né, a sanguínea, compatibilidade de tamanho, proporção, e a questão do agravamento da saúde do paciente receptor da doação, né? Mas principalmente a questão da compatibilidade sanguínea, porque senão não há uma rejeição, uma propensa rejeição, se não tiver cuidado nessa averiguação, né? E me preocupa isso porque, ao passo que a gente está aqui conversando sobre o Faustão e dizendo que, olha, nesse momento o SUS deixou tudo transparente, colocou lá, falou que fez, que estava no segundo na fila, que houve tinha uma primeira pessoa na fila e que a equipe médica dessa primeira pessoa rejeitou aquele órgão pela incompatibilidade que poderia ter e foi, então, ofertado à equipe médica do Fausto Silva. A gente teve aí uma outra matéria falando especificamente sobre o SAMU no Rio Grande do Sul, onde os médicos não cumpriam uma carga horária de trabalho, havia ali uma escala de trabalho, não atendia-se o telefone, não estava-se no posto de... São coisas que vão colocando um sistema que há 40 anos tenta sustentar a saúde brasileira e vão colocando esses riscos, essas suspeições. Eu acho isso muito preocupante, porque o que a gente quer é que funcione e que seja claro. É claro que a gente quer que o Fausto se recupere, que o Fausto esteja bem e que essas 24 horas, 48, são fundamentais para que o organismo se acostume ao novo órgão e que ele se restabeleça. Mas a gente também reflete sobre isso. Será se fosse uma pessoa comum, teria-se a mesma agilidade? Isso cria essa questão. Eu acho que é isso que está criando essa preocupação. Pela visibilidade e comoção que, evidentemente, uma pessoa tão querida da população brasileira, que é o Fausto Silva, levantaria. Mas eu
quero acompanhar tudo que eu tenho estudado e acompanhado do SUS, da transparência, dessa fila única, desses critérios, para que a gente não coloque esse sistema sobre... Em dúvida. Sobre e tire a seriedade para os demais Faustos que estão na fila. Exatamente. E eu estava vendo na matéria ontem, em uma semana, São Paulo teve 7 cirurgias. E a fila tem 300 e poucas pessoas aguardando, né? É muita gente que precisa. A gente sabe que o caso para uma doação de órgãos desse tipo é só quando há uma morte cerebral. Então, isso também tem uma dificuldade, né? Eu acho que o que chama atenção também é isso, né? Não é todo dia que acontece. Então, como que é essa relação? E principalmente, né, a partir de uma situação como essa, em que você perde um ente querido por morte cerebral, acho que vale a família doar, sabe? Ter essa responsabilidade de ajudar outras famílias a recompor aí a saúde de seus entes, né? Há que se fazer uma campanha, sobretudo de humanização no povo brasileiro, para que a gente doe mais, colabore mais. Isso a gente, quando eu falo, claro que a doação de órgãos é algo muito específico, mas principalmente a doação de sangue, que é tão necessária e que muitas vezes a gente vê aí os hospitais da região fazendo campanhas de doação porque estão com seus estoques baixos, né? Então, acho que começa daí para a gente entender o que é compartilhar com o outro, principalmente num caso como esse, em que não há mais a reversão, né? Às vezes você está ali com o paciente, o parente já decretada a morte cerebral e a família fica pensando se faz, se não faz, se fica, se não fica, enfim. Porque não fazer uma retirada de órgãos sem autorização da família é crime. Não quero nem levantar essa questão, porque crime, isso isso é crime. Exatamente. E se isso, nossa, em relação a essa questão que envolve o transplante, a gente sabe que tem questão de translado, de onde está o órgão para quem vai receber, prazo, horário, tudo isso envolve. Tudo isso envolve. Tem toda uma logística que envolve. E você disse bem, é bom que tudo isso fique esclarecido para não colocar dúvida num sistema que, de repente, uma ação como essa, uma situação como essa, começa ainda a afastar ainda mais aqueles possíveis doadores. Exatamente. Então a gente precisa... Porque é essa a questão, né? Ao invés de fazer com que as pessoas acabem colaborando mais, pode fazer com que elas restringam mais. Uhum. O que a gente precisa é fortalecer esse sistema, não só na questão das cirurgias de transplante, mas principalmente no atendimento, né? De tantas pessoas que precisam de leitos de UTI, de semi-intensiva, e que às vezes é uma briga, você está aqui, aí você vai transferido para um outro hospital e a família às vezes não entende por que está indo para outro hospital, é porque a vaga apareceu lá. Então, se o caso é urgente, eu preciso de uma vaga, eu vou mandar para o hospital mais próximo. E nesse caso dos transplantes, a gente entender, né, que essa questão da fila, tantos e tantos precisam doação de rins, né, e ficam aí na fila há muito tempo esperando. É curioso. Eu acho que o que levanta a questão é como foi tão rápido, mas volto a refletir, volto a frisar aqui. Existia assim uma condição clínica que era necessária, era urgente. E aí, sobre esse ponto de vista, avança-se as posições, por isso ele era o segundo da fila. Veja a gravidade do problema. Vamos aguardar o desenvolvimento. Lógico, nós tivemos a pandemia e todo esse tipo de cirurgia, transplante foram suspensos no período da pandemia. E agora se retomou, né? De um tempo para cá, se retomou toda essa cirurgia. Vamos aguardar e ver os desdobramentos. 10h40, próxima matéria. Semana da Anistia, a programação marca os 44 anos da promulgação da lei. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Assessoria Especial da Defesa da Democracia, Memória e Verdade da Comissão da Anistia, participa até dia 1º de setembro da Semana da Democracia e Anistia. O evento envolve uma série de ações em referência aos 44 anos da promulgação da Lei da Anistia, de 28 de agosto de 1979, considerado um dos marcos do fim da ditadura militar no Brasil e da redemocratização nacional. A programação conta com seminários, palestras, debates, exposições, rodas de conversa, caminhadas e atos públicos com a participação da sociedade civil e tem como objetivo propiciar o debate e a reflexão sobre o período de exceção, valorizar e difundir a história das pessoas que foram perseguidas e torturadas. Dar visibilidade à luta política é o papel desempenhado por
perseguir os partidos e organizações em prol da democracia e da anistia política e divulgar o trabalho desenvolvido pelas comissões de anistia. Os eventos irão ocorrer nas cidades de Fortaleza, Belém, Recife, Vitória, Belo Horizonte e Brasília, que no dia 30 de agosto receberá o seminário Anistia, Justiça e Transição e a Democracia no Brasil, com a presença do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. As demais agendas contarão com a presença do assessor especial da Defesa da Democracia, Memória e Verdade do Ministério, Nilmário Miranda, e da presidenta da Comissão de Anistia, Enia de Stutz de Almeida, e dos conselheiros da comissão. Até 30 de agosto, a agenda será nas cidades de Recife, Vitória e Fortaleza, com palestras, encontros com a sociedade civil, aulas magnas e exposição. A programação da semana, que se encerra em Belo Horizonte no dia 1º de setembro, na Universidade Federal de Minas, com o ato de inauguração da placa em memória de João Batista Franco Drummond, desaparecido político. Achei estranho São Paulo não estar nesse calendário da anistia. 1979, eu me lembro bem, né, embora pequena, me lembro bem de toda a tratativa envolvendo a anistia já geral e irrestrita, das pessoas chegando nos aeroportos, de toda aquela entrada, a tratativa de órgãos internacionais nisso, o governo à época observando, né, acho que foi o Geisel, ou foi o Geisel ou foi o João, acho que foi o Geisel, não me recordo aqui agora. Se a Maria Clara conseguir para a gente aí quem é que assinou a anistia, eu acho que foi o Geisel. E a pressão, não vou dizer pressão, né, a condição de vários órgãos internacionais, de vários segmentos de forte expressão do mundo, tiveram para o Brasil. Não foi à toa que o Brasil recebeu o Papa 2 vezes em um período muito próximo, para que se tivesse abertura, redemocratização, para que se tivesse toda a situação, esse apelo, né, que veio João Paulo I, quando veio no Brasil, João Paulo I, João Paulo II, um dos papas, 2 vezes próximo do Brasil, e o pedido era para isso também, né, para a redemocratização, e aí veio a pluripartidarização. Então essa anistia, ela decorre aí depois do ato de 64, né? E você vê em 1979, poxa vida, demorou-se anos para que se pudesse. E temos aí exilados que nós conhecemos, nós temos pessoas notoriosas, Caetano Veloso, Gil, Fernando Collor de Mello, né? E outras pessoas também que fazem parte, Gil, fazem parte disso. E eu tenho um amigo que também, um amigo próximo, Gilson Miguel, que também foi exilado político e que depois retornou ao Brasil. Então tudo isso tem uma história, e essa história é uma história de pessoas, não é uma história de partido, é uma história de uma união nacional de pessoas, é uma história de uma união internacional e pressão para que o governo criasse essa anistia, para que os brasileiros que lá fora estavam por força de não ser presos no país pudessem retornar em segurança, e isso foi feito. Então há de se comemorar sim, há de se discutir sim, há de se reavivar essa memória sim, e mostrar para o brasileiro o quão o povo é capaz de atrocidades, o quão o povo é capaz de gerir, o quão governos podem agir por supostas posições e diante de certas marquises agir de forma errada, né? De forma arbitrária. Juliana. A gente precisa revisitar sempre a nossa história para entender os passos que a gente precisa dar. E os últimos momentos que vivemos na política brasileira trouxeram à tona essa questão, né, da gente entender o quanto é importante a democracia e o quanto falas ou posicionamentos arbitrários, autoritários, podem promover uma desarmonia na relação com as pessoas. Acho que a lição de casa deveria ser feita por todos nós. Entender o que o Brasil viveu na sua ditadura militar é fazer esse retrato em busca dessa democratização, da real democratização, né, no respeito à opinião do outro, à liberdade do outro, à opinião do outro. Foi um processo muito duro, né, o que o nosso país viveu. E ter uma data como esta, uma semana como esta, que celebra o retorno dos filhos à pátria, né, a repatriação de tantos brasileiros e brasileiras que foram exilados, e principalmente o trabalho que foi feito na época, principalmente nos governos Lula, Dilma, que foi a questão da Comissão da Verdade, de abrir,
né, investigar, tentar entender quais foram os presos, o que aconteceu com os presos políticos, quais foram as determinações, quem foram os responsáveis por tamanha arbitrariedade. Eu acho que isso é algo que tem que fazer para a gente poder entender a nossa história, entender quem foram as pessoas que lesaram a pátria de alguma forma, quem teve culpa e quem não teve. E isso precisa ser... E a gente precisa, todos nós precisamos fazer a lição de casa. Vamos voltar lá atrás, nos livros de história, tentar entender como foi a história contada naquela época e como a história é contada hoje. Você falou uma coisa, Juliana, que me fez refletir aqui. 44 anos. 44 anos. Em que o povo viveu o pedido de redemocratização, de liberdade, de escolha de presidente, e foi dado, né? O povo retomou esse posicionamento. E aí eu pergunto para você que é político desde essa época, o que você fez durante toda essa gestão para que o ano passado, ou poucos anos atrás, as pessoas observassem que uma possibilidade de retorno de um governo militar? Pensa qual é a responsabilidade em todos esses anos para que, na verdade, se retroceda. Qual é a responsabilidade de todos os governantes até o momento e o que vocês fizeram para que, na verdade, o povo brasileiro se sentisse insatisfeito? Metade da população se sente insatisfeita a ponto de entender que o militarismo tem uma condição melhor do que, não dizer nem a democracia, a ditadura, mas um governo mais austero seja melhor. Qual a responsabilidade de você, governante, de você que foi eleito para o executivo, para o legislativo? Qual é o seu papel na construção desse Brasil que dá aos brasileiros a insatisfação e a vontade de voltar no tempo? Perfeito, Márcio. Perfeito, perfeito. Eu acho que essa é uma reflexão que cabe e que tem que ser obrigatória a todos que se colocam diante da política como uma posição de, olha, eu estou aqui para defender, eu estou aqui para participar, para construir essa política, seja sendo um vereador, um prefeito, um deputado, um governador, presidente da República, todas essas pessoas que ocupam esses espaços de decisão precisam refletir sobre o que é democracia, né? Precisam entender o que é democracia. Eu vim de um encontro recente em Vitória, e a ministra Carmen Lúcia deu uma aula magna lá. E ela falou uma coisa que foi, assim, parece tão óbvio, mas ao mesmo tempo foi tão impactante para todos nós que trabalhamos com cultura há muito tempo, né? A gente falava sobre o tema de cultura e democracia, né? E ela falou assim, gente, a gente não precisa democratizar a cultura. A gente tem que culturalizar a democracia. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam e respeitem a multiplicidade das culturas que existem nesse país, para que a gente entenda o que é democracia e exerça essa democracia. E aí vira uma chave na cabeça da gente. E não é culturalizar de dizer assim, olha, eu preciso ser culto para ser democrático. Não, é permitir que as pessoas tenham acesso. Sim. Para além da palavra bonitinho, estou democratizando, estou levando o evento para o bairro, estou levando o evento, trazendo o bairro para o centro da cidade para curtir uma atração. Estou falando da minha área, que é cultura, mas isso existe em todas as outras áreas, né? Como que a gente culturaliza, pensando todas as áreas, a nossa democracia? Como que a gente entende que ela é um farol para que a gente possa fazer o melhor para esse país? É isso. Como que eu respeito o espaço do outro? E quando a gente viveu o regime de exceção, é justamente onde foi tirado todas as nossas liberdades, onde você não... E foi um momento, para a cultura, foi um momento muito, muito combativo, embativo e principalmente criativo. Né? As canções de Chico Buarque, sim, as peças de Nelson Rodrigues. Se tinha um porquê lutar, né? Se tinha um motivo, se tinha um objetivo. Talvez falte um pouco isso para a gente. A gente agora entender que a gente tem uma terra para defender, que é o Brasil. Mas e que essa bandeira tem as suas cores e que essas cores são de todos nós. É bem lembrado, Juliana. Eu vou até refazer um negócio aqui que eu falei, o retrocesso. O retrocesso não é lei do eleitor, não. O retrocesso do político, que não teve capacidade de avançar o país. Se você entregar um país melhor... para esse povo entender esse processo político, o quanto ele foi duro, o quanto ele colocou o Brasil, botou uma mancha na nossa história irreparável. E aí se coloca isso nas mãos para a reconstrução, e se o povo fica insatisfeito, a culpa é sua, político.
É você que não fez o país crescer de forma adequada, que as pessoas observassem, principalmente culturalmente, falavam, opa, peraí, o caminho é esse. O que nós estamos fazendo nesses mais de 30 anos? Pois é. Eu comentava aqui, né, da questão da presidenta Dilma e tantas outras mulheres, Miriam Leitão, que também foi torturada na ditadura, Caetano e Gil, que foram, né, precisaram ir para o exílio. O Gilson, querido, nosso conhecido, colaborador da nossa cidade em Cubatão. A gente sabe o quanto esse processo em Cubatão foi duro também, porque nossa cidade foi uma cidade uma área de segurança nacional e por conta disso tinha uma intervenção, tinha um olhar do Estado muito preciso, né? Aqui, né? Para defender os nossos. Por isso que nós temos bairros e próprios públicos com nome de coronéis, militares, enfim, justamente por conta dessa apologia que se fazia ao processo da ditadura, né, ao governo militar. Aí eu digo para você, Juliana, mudar o nome desses próprios não muda a história. Se você quer mudar a história, construam mais próprios, construam mais bairros, dê condições, supere isso. Seja muito melhor, seja mais democrático, seja mais produtivo, coloque o país nos trilhos, avance. Porque você ter um bairro com um número que faz te lembrar do que é o passado, se você quer realmente que esse passado retorne. E te faz impulsionar para trabalhar mais. Tampar, jogar para debaixo do tapete não é o caminho. Acho que vale acompanhar essa programação. Me estranha também o Estado de São Paulo não ter nada nesse sentido, já que tem o Museu da Resistência. Sim, tem né? Tudo isso aí. São Paulo, Rio, né? Que vive, o prédio onde era o DOPS hoje é o museu, né? Para fazer a gente lembrar, para a gente fazer a gente refletir sobre esse processo duro da exceção das liberdades que aconteceu aqui. É um trabalho de reconstrução, né? É um trabalho de reconstrução da nossa capacidade de refletir sobre a nossa democracia. Vale a pena contar a história por ser fato e realmente compor o que nós temos hoje. 10h53, vamos a mais uma matéria. Líder do PSDB assume relatoria do projeto que taxa apostas. O líder do PSDB na Câmara, deputado Adolfo Viana, da Bahia, foi confirmado na sexta-feira como relator do projeto de lei que regulamenta a taxação das apostas esportivas online. A proposta faz parte do pacote de medidas do governo para elevar as receitas e cumprir a meta de déficit zero no ano que vem. O líder do governo na Câmara, José Guimarães, do PT, anunciou que o governo espera arrecadar 12 bilhões com a nova taxação. Já o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que os deputados vão aproveitar as próximas 2 semanas para discutir o tema. O prazo para que o projeto de lei seja aprovado, sem que feche a pauta, é até dia 9 de setembro. Segundo ele, Arthur Lira. De acordo com o regimento, os projetos de lei que tramitam com urgência constitucional trancam a pauta por 45 dias depois do seu recebimento pela Casa, se não forem analisados neste período. Lira reforçou que a ideia é de que o texto fique restrito às bets sem abranger outros jogos de azar. A questão dos jogos do bicho, de cassino, não estão no Senado esperando a designação do relator. Eu vou falar aqui porque... Eu acho que a gente pode voltar para a primeira página da matéria. Até onde estava a primeira página estava tudo bem. Vamos lá, vamos discutir. Deixar o jogo do bicho de fora. A contravenção, Márcio Chaves. Discutimos isso aqui diversas vezes, né? Discutimos, já tenho visto, não sei se tem caído para os meus outros colegas comentaristas aqui da rádio, mas sempre que eu venho tem uma matéria sobre a questão das bets, sobre a questão das apostas, CPI das apostas. Cassino. Para além das arrecadações que se pretende, né? O caça-níquel. Daqui a pouco o Vou beber água. bingo. Mas como eu falava aqui, enquanto o Márcio bebe uma água ali, que ele ficou emocionado agora. Vamos acompanhar como que vai ser esse desenrolar, né? Porque não é só mesmo taxar o exercício. Quando eu taxo, eu estou liberando, dizendo que isso é viável, que isso pode ser feito, que é possível, né? Então...
Aí eu fico preocupada. Eu vou taxar, tá certo, taxar, vou arrecadar. É melhor Bom, taxar do que deixar do jeito que tá, viu, Márcio? Você vai taxar os que tem agora e os que já existem. Deixa pra conta do Senado. Você vai ficar ali, não, isso aqui não mistura com aquele lá não, aquele lá fica separado. O jogo de bicho, o cassino é outra coisa, aqui a gente tá no online. Online é urgente. Então. Não, eu acho que assim, tem essa realmente. questão. Precisa-se de fato, né, a partir do momento que existe, que já se permitiu a existência no país dessas práticas, você precisa regulamentar, porque senão você está deixando o negócio correr a barco solto, né? Corre pela Loteria Federal. As demais... Esses demais processos aí que a gente citou no final na segunda página. Volta aí no vídeo que você vai ver do que a gente está falando. Mas essas... Gente, tem que rir para não chorar. Tem que rir para não chorar. Mas sabe o que é isso, Márcio? É que sabe que vai mexer num vespeiro que é difícil de mexer. Mexer com o jogo do bicho, mexer com o cassino, que são práticas, né, ilegais no processo do país, é mexer com quem é grande, com quem tem dinheiro, e a gente sabe que isso movimenta aí difícil, o Brasil não é para amadores. 10h56, não é. Vamos para a próxima Mas matéria. vamos acompanhar o trabalho do moço aí, que vai ser o relator. Como eu diria, jogo que segue. Jogo que segue. 10h57, vamos para a próxima matéria. Itinerário técnico do ensino médio em 2024 será ofertado em 1.200 escolas. A partir do próximo ano letivo, estudantes do ensino médio poderão optar por cursar as disciplinas de itinerário formativo na modalidade de ensino técnico nas escolas da rede estadual ou em instituições parceiras. Serão mais de 1.200 unidades na capital, região metropolitana, litoral e interior, com vagas disponíveis para jovens da segunda série. As diretrizes do Programa Educação Profissional Paulista foram publicadas na edição do dia 22 de agosto do Diário Oficial e estabelece as regras para a seleção das escolas e dos alunos e a autorização dos novos cursos. Para 2024, a expectativa é que sejam ofertadas 10 opções de cursos: administração, agronegócios, ciências e dados, desenvolvimento de sistemas, apoio pedagógico na educação básica, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas, em escolas de tempo parcial e integral, com carga horária de até 1.000 horas a 1.200 horas de duração. Todos estão organizados por eixos tecnológicos, dentre as opções constantes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. O CNCT, Ciência de Dados e Apoio Pedagógico na Educação Básica, serão oportunizados em caráter experimental. A definição dos cursos e a distribuição variam de acordo com a unidade do município. Para isso, entre os meses de março e julho, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a SEDUC São Paulo, fez uma ampla consulta em toda a rede, estudantes, diretores e conselhos escolares, para ouvir o interesse pelo itinerário técnico e os temas mais requisitados. Como resultado da consulta, por exemplo, 57% dos estudantes de primeira série do ensino médio manifestaram interesse em fazer um curso técnico com seu itinerário informativo. Para ampliação, a SEDUC São Paulo realizou uma detalhada análise sobre a estrutura das escolas e as demandas locais, conforme dados oficiais da Relação Anual de Informações Sociais, do RAIS, dos últimos 4 anos. Além disso, o Conselho Estadual de Educação foi favorável à modalidade. Todas as opções estão disponíveis no site Ensino Médio Paulista, www.ensinomédiopaulista.educação.sp.gov.br. No espaço Como Escolher, a Secretaria publicou a lista completa com as escolas. Na rede estadual paulista, os estudantes que optarem pelo itinerário técnico deverão fazer a escolha na primeira série do ensino médio para cursar na segunda e terceira séries. Os alunos deverão cumprir a carga horária referente à formulação técnica profissional e à disciplina de formação geral básica previstas na Base Nacional do Comum Curricular: artes, biologia, filosofia, física, inglês, geografia, história, língua portuguesa, literatura, matemática, sociologia e química. Alunos em tempo integral também farão disciplinas complementares como educação financeira, projeto de vida, redação e leitura e aceleração para vestibular. Terão prioridade na escola estudantes já matriculados nas unidades que oferecem a modalidade e que atendem os 3 critérios como igual peso para cada um deles. Média de notas em português e matemática da prova paulista nos 2 primeiros bimestres de 2023. Média de frequência escolar durante o primeiro semestre. Menor distância entre a residência do aluno e a escola estadual escolhida, sendo que a menor distância resultará em maior pontuação.
Além das opções de cursos oferecidos nas escolas estaduais, de forma inédita, os interessados no itinerário técnico poderão se matricular em 33 unidades conveniadas do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem e Indústria, que ofertam 23 diferentes cursos num total de 56 turmas, entre os cursos ofertados pelo SENAI. Nesses casos, os estudantes fazem a parte da formação geral básica e complementos na escola de origem e a parte técnica no SENAI. As inscrições para pré-matrícula e rematrícula dos estudantes da Rede Estadual de Ensino de São Paulo devem ser feitas até o dia 15 de setembro. No caso dos alunos ingressantes na rede, o responsável eleva um indivíduo maior de 18 anos que pode realizar a inscrição presencial em qualquer escola estadual ou no balcão de atendimento do Poupa-Tempo. É necessário apresentar RG, histórico escolar e comprovante de residência. Os alunos que já estão matriculados nas escolas estaduais devem ter sua rematrícula registrada diretamente na Secretaria Escolar Digital, seja através do perfil do responsável ou do estudante maior de 18 anos. A orientação vale para os alunos de todos os níveis de ensino. Interessante. Há muitos anos atrás, na minha época de ensino médio, você optava, no primeiro ano era o primeiro ano básico e no segundo ano você ingressava também com uma matéria técnica, você ingressava algo mais no ensino técnico para você. E isso foi abolido, isso foi dito como arcaico, sei lá, acabaram extinto, não houve mais. De uns anos para cá, o ensino técnico vem sendo mais procurado. Por quê? Porque você precisa de base técnica, você precisa de mão de obra técnica. A mão de obra técnica, depois ela se torna uma mão de obra especializada. Ela avança, faz parte da criação do profissional. Você tem uma experiência técnica e isso melhora te aguça ainda mais e melhora a sua percepção para a área que você quer seguir. E agora é retomado esse modelo em que o primeiro ano é básico e os 2 outros anos podem ser agregados às matérias técnicas. O aluno aprende unindo o ensino médio com o ensino técnico. Embora toda essa celeuma do curricular do ensino médio no país esteja aí em toda essa discussão e tudo mais, o Estado de São Paulo já lança e já começa essa atuação. Já se falou no número de vagas nas universidades paulistas para são 13 mil vagas, se eu não me engano, são 12 mil, 13 mil vagas, nas universidades reservadas para os estudantes de São Paulo, e agora entra com essa força motriz no ensino médio. Embora esteja sendo discutido nacionalmente, mas já deu start, já iniciou. A educação, assim como a saúde, tem prioridade, a gente tem que avançar nisso, não dá para ficar perdendo tempo com isso. Um ano que você perde é um ano letivo de alguém que está sofrendo, que está sendo prejudicado. Não dá para perder tempo. Então já se começa o ano que vem. Juliana. Louvável, né, que isso aconteça, que essa reflexão sobre a oportunidade do jovem ter acesso a uma formação técnica, isso é fundamental para que ele tenha na saída, né, seja para um trabalho propriamente dito, ou seja na escolha de uma faculdade para continuar a sua formação, que ele tenha esse primeiro contato, que quando a gente é adolescente a gente tem uma dúvida danada, né, sobre o que a gente vai seguir, qual a área que a gente vai trabalhar, e ter essa oportunidade de contato com algumas áreas técnicas que chama atenção, né, as áreas escolhidas, que são molas propulsoras no estado de São Paulo, né? Você tem a questão do agronegócio, você tem hotelaria, você tem as áreas de técnica industrial, de logística. Então, tudo está muito interligado a áreas de grande movimentação e de ação no estado de São Paulo. Eu acho que é muito correto que isso aconteça. Tem, né, a aprovação do Conselho Estadual de Educação, né, do estado de São Paulo. Então, a gente vê que teve aí um cuidado de pensar nessa construção. Eu espero que realmente todas as unidades que vão prestar esse novo serviço de formação tenham, evidentemente, ali que o Estado consiga, nesse ano de 2023, colocar essas salas, né, aparelhar, tornar essas salas, de fato, a proporcionar para os estudantes uma melhor formação. Porque a gente sabe que na ponta qual é a dificuldade das escolas, né? No dia a dia aí, tanto das escolas, seja municipal ou estadual, a gente sabe das dificuldades que existem, né, na estrutura da escola para que ela atenda bem
né? Então, no papel e na intenção tá legal. Vamos ver na prática agora para começar. A intenção tá muito legal. Eu acho que vai ser aí que pode, se bem feito, bem executado, bem acompanhado pela Secretaria de Educação, que tem aí vários percalços, tem sofrido uns embates aí a Secretaria de Educação do Estado, mas acerta nesse momento e que ela construa de fato essa revolução aí na educação, no ensino médio, no ensino médio técnico. Eu vou pedir para a Maria Clara voltar aqui, acho que 2 páginas na matéria, que ela tem um detalhe aqui que me chamou a atenção, quando fala sobre o tipo de cursos, né? Acho que é uma anterior, por gentileza, Maria Clara. Olha lá, administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento, apoio pedagógico na educação básica. Isso me chamou a atenção. Apoio pedagógico na educação básica. Eu vou lembrar aqui que algumas décadas atrás o magistério era um ensino técnico. Exatamente. E aí, a vinda de Fernando Henrique Cardoso, definiu que era necessário um ensino superior, e aí a pedagogia foi obrigatória, né? E agora vem essa questão do ensino técnico como auxiliando na educação básica. Eu acho interessante porque a realidade hoje é que o professor sozinho na sala de aula já não tem mais a condição de assumir todas as responsabilidades, porque é necessário, você tem crianças que têm uma necessidade ainda maior e você precisa de profissionais para atenderem essas crianças. E precisa de uma mão de obra próxima. E de repente está sendo criado isso aí agora. Sim. Me chamou muita atenção para fundamental. isso. E é o ensino técnico que está sendo avaliado, pode ser a mão de obra que venha ajudar ainda mais dentro da sala de aula. Na rede básica, né? Na rede básica, isso é muito bom. Então, importante, Márcio, destacar aí, desculpa te cortar, mas assim, era também para não perder o raciocínio, né? Fala-se na questão do ensino integral, né? A maioria das escolas estaduais já tem se implantado nesse regime do integral, e eu acho que essa relação da formação técnica, ela propõe ao aluno, né, aproveitar melhor esse momento em que ele está na escola o dia inteiro. E isso me trouxe uma reflexão aqui agora muito rápida sobre o que acontece na educação básica com o ensino integral. E aí eu tenho que te dizer, até por questão de lógica e de vivência, né? Eu tenho um filho na rede municipal de ensino, no ensino integral, e o quanto tem sido discutido formas para que o ensino integral no nosso município avance e proporcione para os alunos outras dinâmicas, né? Porque eu imagino o aluno o dia inteiro na escola não dá conta só a base, né? Quais são as matérias que ele tem que assimilar, porque é muito tempo na escola, não é nem justo, né? Uma criança em formação segunda, terceira, quarta série, com um volume de matérias para estudar o dia inteiro. Né? Você precisa pensar ações complementares, né? Eu tenho discutido isso muito com o diretor Ivo, que é o diretor da escola do meu filho, que é um entusiasta da educação, enfim. E a gente fala muito sobre essa questão de como a gente pode, né, colaborar por uma construção de um ensino integral na educação básica que proporcione outras experiências para os alunos. E acho que a modelo que você trouxe agora, essa formação para o ensino, né, e aprendizagem na educação básica, isso pode ajudar muito as escolas no período integral. Não sei como poderia ser uma parceria, porque teria que ser uma parceria município-estado, né? Para absorver essa mão de obra estagiária, para absorver essa participação desses alunos numa rede aí compartilhada de ações. Sem dúvida. Acho que bom, vale a pena tem saídas, né? O ensino é o caminho. Mas me trouxe essa reflexão porque realmente é algo que me preocupa como mãe, né? O tempo que meu filho está na escola, eu sei qual é o tempo de aprendizagem, qual é o tempo mais livre e como que esse tempo pode ser melhor aproveitado, né? Tem um pouco de tudo ali para ele poder aproveitar, para assimilar melhor. E aproveitar esse momento da criança, que é um momento em que ela assimila e aprende com facilidade. 11 horas mais 9 minutos depois de velho se vira político, então aí que não aprende, né? Tem mais. Encerramos, chegamos por aqui. Juliana, encerramos hoje, chegando 11 horas mais chegando no final do dia. Isso, né? Na segunda, às vezes, vai ser light, mas eu vou ficar sempre de olho no passarinho branco, que o passarinho branco exige da gente aqui um jogo de cintura.
Mas é isso, né? A gente precisa refletir e que bom que a gente tem esse momento de refletir sobre os diversos temas, botar aqui as diversas opiniões e tudo é válido e é um exercício. Eu costumo dizer que as minhas segundas eu começo exercitando o que eu penso aqui com você. Eu fico muito grata sempre de colaborar aqui para o sucesso do programa, para o êxito do programa. Acho que é fundamental e todo cubatense tinha que assistir, porque a gente traz aqui de tudo um pouco, fala de tudo muito e é isso. Agradecendo a Juliana Souza conosco aqui, agradecendo a Maria Clara na parte técnica, agradecendo sempre a sua audiência. Lembrando que daqui a pouquinho você pode acompanhar a reprise no site ou no canal do YouTube e o Drops. O Drops vai ficar à disposição para você nas redes sociais, como também no site. Excelente segunda-feira, chuvosa com frio, mas mesmo assim aproveite, porque faz parte e é a estação do ano. Toda estação tem a sua função e o inverno também tem a dele. 11h11, fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.